Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Gostaria de começar agradecendo, primeiramente a Deus, depois a esta igreja, por ter me escolhido para fazer parte da diretoria de vários departamentos. Ao todo são 3, próximo ano de 2020. E quero, em público, pedir desculpas por não ter podido participar da cerimônia de posse que aconteceu hoje pela manhã, porque eu estava participando do casamento da minha sobrinha mais velha. E eu quero também aproveitar a ocasião para pedir a Deus que abençoe aquele casal com muitos filhinhos, porque meu irmão precisa de crianças na casa dele para adocicar a vida. E que Deus tenha misericórdia deles, como teve de mim, da minha esposa, de nós, para que eles venham ser não somente meus parentes de sangue, mas meus irmãos na fé. A palavra da noite é gratidão, e eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Então nós vamos a Colossenses, capítulo 3, versos 15 a 17. Colossenses 3, 15 a 17, todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Senhor Deus, nos colocamos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós neste ano, que se finda neste dia que passou. Senhor, nós Te agradecemos por teres nos trazido até esse momento, Senhor, das nossas vidas, em nossa integridade física, em pleno gozo das nossas faculdades mentais, Senhor. E Te pedimos, Senhor, que continue conosco nessa noite, nesse momento em que vamos nos debruçar sobre a Tua palavra, Senhor. Faz de nós instrumentos nas Tuas mãos, Senhor, para que nada de ruim saia de nossa boca, que tudo esteja de acordo com a Tua palavra, com a Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Não leve em consideração nossas falhas, Senhor, desconsidera nossos pecados. Fica conosco aqui, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer de bom. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gratidão é um tema que está no momento, porque estamos perto do final do ano. Se não está no seu coração, gratidão deveria estar, porque o simples fato de nós estarmos vivos e respirando é motivo suficiente para nós darmos graças a Deus por isso. A gratidão é um tema que o apóstolo Paulo repete por diversas vezes. Ele usa a palavra gratidão nada menos do que 41 vezes nas cartas que ele escreveu. 41 vezes. E essa gratidão se dirige a Deus. É gratidão pelo reconhecimento daquilo que Deus tem feito por nós. E o que Deus tem feito por nós, irmãos, Ele o fez por intermédio de Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador. Foi por intermédio de Cristo que Deus produziu em nós a unificação. Estamos unidos com Cristo, um só corpo.
Foi por intermédio de Cristo que Deus produziu em nós a confiança nele próprio. E essa confiança que nós temos em Cristo nos enche de esperança. E essa esperança, ela é sobre a eternidade. É uma esperança que ultrapassa a nossa vida nessa esfera terrena, nessa esfera terrestre. A atuação de Deus na história do homem, através de Cristo, nos deu uma esperança além da morte, uma esperança final. E a atuação de Deus na história do homem, através de Cristo, ao nos dar essa esperança final, ela nos deu boas razões para existirmos, para apreciarmos uma vida plena, cheia de esperança em Cristo. Tudo isso é motivo demais da conta para sermos gratos a Deus em cada minuto que se passa em nossa existência. Mas se ainda assim a gente quiser saber por que é que a gente deve ser grato a Deus, está aí um bom prato. Colossenses 3, 15 a 17, nos dá 3 respostas para sabermos por que devemos ser gratos a Deus. Colossenses 3, 15 a 17, esse trecho que nós lemos, fala em 3 razões para gratidão. E cada uma dessas razões está relacionada a Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Colossenses 3, 15 a 17 fala 3 vezes em gratidão, 3 vezes em Cristo. Por que é que devemos ser gratos a Deus? Bom, primeiramente a gente pode dizer que devemos ser gratos a Deus porque Ele nos deu um coração novo. E porque Deus nos deu esse coração novo, Colossenses 3,15, que foi o primeiro versículo que nós lemos, diz que devemos ter gratidão em nosso coração. Diz assim, Colossenses 3,15, vou ler novamente: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Deus nos deu um coração de carne, antes tínhamos um coração de pedra. O profeta Ezequiel, que eu estou lendo agora pela segunda vez na minha vida, no capítulo 11, versos 19 a 20, diz: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Temos aqui uma expressão que é uma metáfora, coração, que não é esse coração que é tão falado e cantado hoje, mas é uma metáfora que indica o homem interior, que indica o homem essencial, que indica a alma. A porção intelectual das ideias do ser humano, mas também a porção emocional das emoções do ser humano e a porção volitiva, as vontades do ser humano. Tudo isso nesse lugar que a Bíblia usa frequentemente com o nome de coração. E o cumprimento dessa promessa de tirar de nós esse coração de pedra e colocar um coração de carne, começou a ocorrer na história do homem com a primeira vinda de Jesus, mas continua ao longo dos séculos. E só vai alcançar perfeição, completude, quando Cristo retornar em glória, na segunda vinda de Cristo. De forma que esse nosso coração novo, de carne, ele vive em disputa. Ele vive em disputa com o velho homem
que ainda coexiste em nós. Romanos 7, 18 e depois 24 a 25 diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, nessa disputa, o coração, esse homem interior, a alma, ele precisa contar com um poder que regule a vida do crente, que regule essa disputa. E esse poder, conforme Colossenses 3,15, é a paz de Cristo. A paz de Cristo deve ser o juiz que vai regular essa disputa. Ou seja, a paz de Cristo, como diz o texto, é o árbitro em nosso coração. Aqui temos o termo que foi traduzido por árbitro, que na realidade fazia parte do vocabulário esportivo. Nada muito diferente dos jogos de futebol, onde tem um juiz, onde tem um árbitro, cuja função é presidir o jogo. Quando se comete uma falta num jogo de futebol, de vôlei, de basquete, o árbitro para o jogo e nós somos impedidos de continuar. Quando a gente transgride as regras do jogo, a gente pode ser até desqualificado e expulso do jogo. Então, o caminho para a gente viver retamente com esse novo coração é designar Jesus Cristo como juiz das nossas emoções. Quando a paz de Cristo vai embora desse nosso coração, podemos saber que tem alguma coisa errada em nossa vida. Quem obedece à vontade de Deus tem paz interior, porque tem paz nesse coração. Mas ao sair da vontade de Deus, perde essa paz. Sempre que houver um conflito de motivos, a paz de Cristo tem de entrar e decidir qual motivo vai prevalecer, qual decisão você deve tomar. E a paz de Cristo vem da confiança para com Deus, de confiar em Deus. A paz de Cristo nos é dada quando aceitamos o caráter que Cristo tem de Salvador e de Senhor das nossas vidas. Aí a paz de Cristo nos é dada. A paz de Cristo também nos é dada quando a gente confia nele, quanto à realização de sua vontade em tudo. É uma condição de descanso, de contentamento no coração. No coração de quem sabe que seu Redentor vive. A paz de Cristo pode ser dita como uma convicção. Os pecados passados já foram perdoados. O presente está sendo dirigido para o nosso bem. E o futuro, irmãos, jamais poderá nos ameaçar, jamais poderá nos afastar de Cristo. Assim nós temos a paz de Cristo. Quem nos trouxe a paz de Cristo foi a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo trouxe reconciliação com Deus. Havia um conflito universal. O homem estava em rebelião contra Deus. E Cristo acalmou esse conflito na cruz. E ele prometeu restauração de tudo, em torno de si próprio, como cabeça e como Senhor. Lá em Efésios 1:10, na linguagem de hoje, está dito: esse plano de Deus é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Então Cristo estabeleceu essa paz entre nós e Deus. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz é dita a paz de Cristo, porque foi Ele, Cristo, quem nos deu. João 14:27. Palavras do próprio Jesus: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo.
não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz de Cristo não é paz de cemitério, essa paz de Cristo não é calmaria, não é ausência de luta. Essa paz de Cristo nem sequer é a presença só de coisas boas. A paz de Cristo, irmãos, é uma pessoa. A paz de Cristo é Jesus, essa paz é Jesus. Cristo é a nossa paz, como está dito em Efésios 2,14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Mas a paz também é fruto do Espírito, é um produto da cruz, mas que floresce em nós, mediante a operação do Espírito Santo. Ou seja, a paz é um dos aspectos do fruto do Espírito. Veja só, Gálatas 5, 22 a 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, aí vem paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Essa é a paz que vai sossegar e sossega o conflito universal, porque traz tudo aos pés de Cristo, em unidade e em harmonia. O que Cristo produz em nós, através da sua paz, Ele vai fazer em todas as esferas da criação, todos os seres. A paz, então, atua em nós como esse juiz, regulando a nossa existência, quando vivemos para Cristo e segundo o poder do Espírito. E a paz de Cristo também pode ser o árbitro das disputas entre nós. O Espírito Santo não foi pingado, não foi salpicado, ele foi derramado sobre nós. Derramado sobre nós. E nós somos chamados para sermos igreja. E a igreja é como um só corpo, o corpo de Cristo. E os membros de um mesmo corpo, eles não podem viver em disputa. Então a paz de Cristo não é apenas uma paz interna de cada irmão. É também uma paz que vai ecoar e que vai refletir nos relacionamentos entre os irmãos. Quando a gente tem paz de Cristo, temos paz uns com os outros, porque fomos chamados em um só corpo. E é isso que está dito em Colossenses 3,15, na segunda parte. Não podemos ter paz de Cristo no coração e, ao mesmo tempo, estar em guerra com nossos irmãos. Essa harmonia que deve existir na igreja é a vontade de Deus para o povo dele. A igreja é como uma ilustração do propósito de Deus de produzir unidade no mundo inteiro. É como se fosse um showroom do céu. Vocês conhecem o showroom? Aquela sala que às vezes arrumam para mostrar como fica a cozinha projetada, ou a sala com os móveis lá que a pessoa pretende comprar. Pois é, para o mundo, a igreja seria como essa ilustração do propósito de Deus no novo céu e na nova terra. Na igreja, então, essa unidade, ela é obtida derrubando-se barreiras, raça, credo, sexo, posição social. Colossenses 3,11 diz que aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Aquilo que Deus faz na igreja, por meio de Cristo, torna-se lição para a criação inteira. E é assim, com essa paz de Cristo em nossos corações novos, de carne, nos tornamos mais pacíficos no nosso interior e nos tornamos mais pacíficos no nosso exterior também. Tudo graças à paz de Cristo. Então, como é que se expressa essa gratidão em nosso coração de carne que Deus nos deu? Se expressa pelo domínio, pelo governo, pelo controle dele, pela paz de Cristo. Louvado seja Deus por isso. Mas Colossenses 3,16 continua dando outras respostas de por que
devemos ser gratos a Deus. Se Colossenses 3,15 fala no coração e na paz que deve reinar nele, Colossenses 3,16 fala na palavra. Devemos ser gratos a Deus porque Deus nos deu sua palavra para enriquecer a nossa vida. E porque Deus nos deu a sua palavra para enriquecer as nossas vidas, Colossenses 3,16 diz que devemos ter gratidão em nossas palavras. Está dito assim na palavra do Senhor, Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Cabe aqui uma nota histórica. Nesse momento, falsos mestres estavam na igreja de Colossos, tentando introduzir naquela igreja falsos ensinos, como, por exemplo, gnosticismo, legalismo e outros. E para tentar introduzir naquela igreja esses falsos ensinos, eles tentavam harmonizar a palavra de Deus com os ensinos deles, que eram ensinos heréticos, não tinham nada a ver com a palavra de Deus, porque para eles a palavra de Deus não era suficiente. E Paulo então determina: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo. Em Deuteronômio 8,3 está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Ou seja, de pão, o homem vive para a vida terrena. Mas da palavra que procede da boca de Deus, o homem vive para a vida terrena e viverá para a vida eterna. E viverá para a vida eterna. Ora, a palavra que procede da boca de Deus é a Escritura. Toda a Escritura foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. Então toda a Escritura foi inspirada por Deus. E a principal personagem da Escritura, todo mundo sabe, é Jesus Cristo. Então Deus nos deu com a Escritura, inspirada por Ele, a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é a mensagem a respeito de Cristo. A palavra de Cristo é o que Cristo ensinou. E essa palavra de Cristo deve habitar conosco, fazer moradia em nós, viver em nossos corações. Em outras palavras, devemos sempre lembrar do que Cristo ensinou. Cristo é a própria sabedoria de Deus. Se a palavra de Cristo estiver sempre conosco, Ele que é a sabedoria de Deus, nós seremos sábios também. Teremos uma vida rica no sentido de uma vida plena, uma vida cheia do Espírito, quando estivermos cheios da palavra. Ser cheio da palavra é esse mandamento absoluto, e é para todo o povo de Deus. A palavra deve habitar ricamente em nosso coração, e não pobremente. Cabe aqui uma ressalva: o analfabetismo bíblico, desconhecimento a respeito da Escritura hoje é de assustar. Os púlpitos estão ficando vazios da palavra. Mas ser cheio da palavra significa ser governado pela palavra de Cristo. O que Paulo está ordenando aqui é que more em vocês, não como um hóspede, que passa um dia ou dois e depois vai embora, mas como um habitante da casa, que jamais sai dela. Ser cheio da palavra é promover conhecimento a respeito da Bíblia. A igreja é uma agência de ensino da palavra. Os cristãos, nós devemos ser cheios da palavra, não para a gente conhecer a palavra, conhecer a Bíblia, conhecer a Escritura, e depois reter esse conhecimento para a gente, mas para a gente transmitir para os outros. Devemos instruir uns aos outros, é isso que Paulo está dizendo aqui, porque cheios da palavra, nós poderemos ensinar os outros sobre os ensinamentos de Cristo. E a gente pode ensinar por meio de palavra, pode ensinar pela mensagem dos hinos, pode ensinar pela força do exemplo, pelo testemunho. Lembrando que o ensino faz parte da grande comissão. Mateus 28:20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. As pessoas costumam lembrar só do batizando e esquecem do ensinando. Dons espirituais existem, inclusive, para servir de auxílio no ministério do ensino. O alvo de tudo é maturidade espiritual, crescimento e aperfeiçoamento dos santos. Fazendo um paralelo aqui com a vida de Jesus, nós que passamos agora pelo Natal e lembramos muito dos evangelhos no que narram a respeito do nascimento, podemos ver em alguns evangelhos aquela frase que diz que Jesus crescia em estatura, mas crescia também em conhecimento e crescia na graça do Senhor. E se Ele é o nosso exemplo, nós também devemos crescer em conhecimento e crescer em graça de Deus. Então o ensino tem esse efeito edificador, ele serve para edificar a igreja. As Escrituras elas estão aqui de forma escrita para que esse ministério do ensino fosse facilitado. Cristo foi o mestre supremo. Se é para a gente seguir o exemplo dele, sem dúvida a gente tem que ensinar. Quem somente evangeliza e negligencia o ensino cristão, irmãos, vai ter uma igreja provavelmente infantil, uma igreja que não cresce, uma igreja carnal, vai ter uma igreja com disputa e vai ter uma igreja com cisão. Um povo faminto, um povo com fome espiritualmente, que nunca vai ser um povo feliz. A ausência de ensino cristão, inclusive, arma o palco, prepara para a apostasia. E eu digo isso por causa de Hebreus 6:1, onde o autor de Hebreus começa dizendo que não precisava ficar repetindo o mesmo assunto o tempo todo para as pessoas que já sabiam, e depois começa a falar em apostasia. Chega, inclusive, um tempo na vida de cada crente que se espera que ele se torne um mestre e não um aprendiz. Isso também está em Hebreus 5:12. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitado de leite e não de alimento sólido. Então a gente pode ensinar instruindo, a gente pode ensinar divertindo, e a gente pode ensinar até mesmo cantando. A gente pode ensinar instruindo, educando os outros, para que eles não cometam nenhum erro. Essa palavra que significa ensinar, ela é usada 97 vezes no Novo Testamento, irmãos. 97 vezes. Bastaria isso para mostrar a ênfase que o Novo Testamento dá ao ensino. E quando se está cheio da palavra, é natural que essa plenitude da palavra em nós desemboque em aconselhamento. A gente pode ensinar aconselhando também, a gente pode ensinar divertindo, a gente pode ensinar chamando os outros a atenção para que eles não errem mais. Porque o verdadeiro ensino não é apenas você abrir a boca e falar o conhecimento que você adquiriu, porque você está em pleno gozo das suas faculdades mentais. O verdadeiro ensino é aquele temperado com sal, temperado pela influência do Espírito, para que o crente saiba como convém ensinar a palavra certa no momento adequado. A igreja deve ser essa comunidade terapêutica. Os cristãos devem aconselhar-se uns aos outros, usando para isso conhecimento da palavra, sabedoria do Espírito. É o que Paulo falou em Romanos 15:14. Certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Talvez seja por causa do fracasso da igreja nessa área de aconselhamento que a gente vê tanto cristão doente, emocionalmente falando, tanto cristão tendo que apelar para a psicologia. Eu não quero aqui criticar os psicólogos, mas há ramos da psicologia que são puramente humanistas, centralizados no homem, quando a gente sabe que o centro das nossas vidas deve ser Cristo. Deve ser Cristo. E a gente pode ensinar até, como eu já disse, cantando salmo, cantando hino, cantando cânticos espirituais. Diferenciar uma coisa da outra aqui é difícil,
salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas uma coisa é certa, quando se está cheio da palavra, a pessoa acaba desaguando em música e em música de adoração a Deus, porque tem essa relação entre Bíblia e música na igreja. E veja só, essa pobreza do conhecimento da palavra acaba refletindo na qualidade das canções das músicas evangélicas, pobres, vazias, de conteúdo bíblico. Compositor evangélico precisa ser cheio da palavra, porque música acaba sendo teologia cantada. A música cantada na igreja não é para entreter quem está ouvindo, nem para agradar o gosto de quem está no auditório. A música cantada na igreja é um hino de louvor a Deus. Ou se não for, não passa de barulho aos ouvidos de Deus. E a música tem esse profundo impacto evangelístico. A música pode evangelizar, meus irmãos. É um instrumento poderoso nas mãos de Deus para quebrantar corações, para atrair pessoas para a verdade de Deus. Quando a gente canta somente pela arte de cantar, a adoração ela fica como um ritual. Não é adoração na realidade. Entretanto, se a música for deficiente, ou seja, se o músico não souber tocar direito ou cantar direito, isso também pode destruir a atmosfera da adoração. Então, é preciso procurar esse meio termo. Então, esse coração agora pacificado pela paz de Cristo, ele lembra da palavra de Cristo e louva a Deus com gratidão. Como se expressa a gratidão em nossas palavras? Colossenses 3,16 responde: pela habitação da palavra de Cristo em nossos corações. E, para terminar, porque devemos ser gratos a Deus, porque Deus nos deu Cristo para fazer sua obra na cruz. Porque Deus nos deu Cristo para fazer sua obra na cruz. Colossenses 3,17 diz que devemos ter gratidão em nossas ações. Colossenses 3,17: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O coração já está pacificado pela paz de Cristo derramada pelo Espírito e fica agradecido a Deus. O coração assim fica cheio do Espírito e faz os lábios ensinarem a palavra de Cristo e louvarem a Deus cantando. E o coração assim cheio do Espírito faz as mãos produzirem as boas obras que Deus reservou para nós desde a eternidade, quando nos escolheu em Cristo Jesus. A conduta geral do crente envolve tanto o dizer como o fazer. E ambas essas áreas têm que ser dedicadas a Cristo. Com relação ao que a gente fala, palavra raivosa, irmãos, pode iniciar contenda, pode destruir amizade, pode derrubar uma casa, no sentido de destruir um lar, pode instigar guerras, mas palavras de consolo podem salvar a alma de um desesperado. Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Tiago 1:26: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã, porque falhou no ponto mais crucial: controlar a língua. Isso com relação ao que o crente diz. Com relação ao que o crente faz, todo homem, em qualquer profissão que ele esteja, por menor que seja a aparente importância dela na sociedade, ele é chamado para usar a sua vida e o seu trabalho para a glória de Cristo. Porque o nome de Cristo, ele enobrece, o nome de Cristo, ele santifica todo e qualquer trabalho. Nada pode ser tão pequeno
que o nome de Cristo não engrandeça. Nada pode ser tão chato de fazer, tão sem graça de fazer, que o nome de Cristo não torne bonito. E se houver qualquer coisa, irmãos, na nossa vida, sobre a qual a gente tem medo de escrever em cima dela, imaginariamente falando, o nome de Cristo, pode correr, porque aquela coisa não convém a nós fazermos. Nós fazemos essas boas obras, todos sabem aqui, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Cristo nos salvou. Estávamos mortos, nossos delitos e pecados, mas Cristo nos salvou. E a obra de Cristo na cruz foi a nossa salvação. Não precisamos fazer mais nenhum bem para nos salvar, mas ainda assim devemos fazer tudo bem, porque estamos salvos. Todas as coisas, então, são sagradas para o cristão. Por quê? Porque ele pode fazer tudo em nome de Jesus Cristo, ou em obediência à autoridade de Cristo, ou na dependência da ajuda de Cristo. Então, Colossenses 3,17 responde: como se expressa a gratidão em nossas ações? Como se expressa a gratidão em nossas ações? Por tudo ser feito em nome de Cristo. Sejamos agradecidos, meus irmãos, para terminar. Sejamos agradecidos pela paz que Cristo dá. Que a paz de Cristo esteja sempre presente em nossos corações, em nossas vidas, controlando, governando, dirigindo as nossas decisões, pois somos como membros de um mesmo corpo. Sejamos agradecidos pela palavra de Cristo, que os ensinamentos de Cristo preencham a nossa vida, se tornando sábios, para que possamos ensiná-los aos outros, seja instruindo, seja divertindo, seja até cantando louvores a Deus. Sejamos agradecidos pela obra de Cristo na cruz, que em tudo o que nós fizermos ou dissermos, sejamos como representantes do Senhor Jesus para a glória de Deus. Amém? Agradeço aos irmãos pela rica oportunidade. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.